feel the warmth, make me feel the cold. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Cooking from Home. Espero que todos vocês estejam bem. Muito prazer receber todos vocês aqui. Hoje teremos uma aula super legal, né? Já finalizando o nosso primeiro módulo básico de cozinha. A gente está muito feliz, né, que estamos concluindo todos os módulos. A aula de hoje vai ser uma aula deliciosa, apesar de a gente estar aí, né, no meio da manhã. Vai ser uma aula de confeitaria. A gente está iniciando a primeira aula de confeitaria, que vai dar abertura aí para o quase encerramento do módulo. Espero que vocês gostem, aproveitem para fazer perguntas, porque hoje a gente tem duas super profissionais que vão guiar a gente nesse conteúdo. Então, o chat está aberto, tá? Temos também convidados especiais aí, de fora. Temos convidados Latam e convidados globais aí, se eu não me engano, dos Estados Unidos. Felipinho, isso mesmo. Então, sejam bem-vindos e vamos dar sequência à aula. Eu vou convidar você a se apresentar. Hoje, os objetivos da nossa aula vai ser sobre a origem da confeitaria. Então, a gente vai aprender de onde surgiu, escutar um pouquinho dessa história super bacana. Vamos aprender também sobre os utensílios usados na confeitaria e sobre a confeitaria básica nível 1, que vai ser bem legal, que é uma parte introdutória para a gente aprender. Eu mesmo estou super ansioso por essa aula, porque confeitaria é algo bem básico para mim, e vocês vão entender o porquê, como essa história da confeitaria começou. Então, eu convido vocês, a Betinha, para se apresentar um pouquinho para nós, e depois a Camilinha. Seja bem-vinda, meninas. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Good morning, everyone. Para nossos convidados de fora. Meu nome é Elizabeth, para quem não me conhece, lá na unidade eles me chamam de Beth, né? Eu trabalho já na parte de cozinha, já tenho 22 anos. Tenho 19 de GR, trabalho há 6 anos no Google. E assim, comecei como ajudante de cozinha, né? E aí fui crescendo. Fui ajudante de cozinha, ajudante de confeitaria, e aí fui me adaptando, fazendo uns cursos, algumas coisas, assim, trabalhando na área, né? E hoje, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, confeitaria. Agora a confeitaria para mim virou um hobby, né, gente? Porque agora, depois que eu saí da confeitaria, que eu entrei mais na parte da cozinha, eu tô gostando mais da parte salgada. Mas eu gosto muito de fazer doce. E a confeitaria é uma área, assim, que a gente tem que... É uma área muito... gostosa de fazer, mas é uma área que você tem que ter um cuidado, um carinho ali para fazer, né? Os docinhos, os bolos, é tudo um processo... Não que seja difícil, mas eu acho que a parte da cozinha, a parte salgada, hoje eu acho que ela é um pouco mais fácil do que a parte da confeitaria, porque a confeitaria, ela é básica, mas você tem que ter ali todos os... Uma balança, né? Uma peneira. Vocês vão entender por que a gente precisa dessas coisas para a gente trabalhar na confeitaria, porque é básica, mas ao mesmo tempo é uma parte complexa, né? Oi, gente, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Camila, eu sou a confeiteira do PMA de São Paulo. Meu gosto por confeitaria já é um pouco antigo, porque as minhas tias, elas trabalhavam, na verdade, fazendo doces. E eu era criança, então ela era vizinha de muro, então eu sempre pulava o muro para ir lá invadir, pegar, roubar uns doces, rapar fundo de panela. O meu gosto já começou ali. Quando eu já estava no ensino médio, eu já fiquei na dúvida se eu queria fazer arqueologia, que não tem nada a ver, ou gastronomia na parte e me especializar na parte de confeitaria. Óbvio, eu escolhi o doce, falou mais alto. Depois eu me formei na FMU, depois da faculdade eu fiz vários estágios, passei por vários lugares, fazendo eventos. Meu primeiro emprego registrado foi numa confeitaria com base japonesa, onde eu me apaixonei ainda mais, que o estilo deles consumir um pouco de açúcar, foi bem legal. Antes de entrar aqui para a GR Compass, eu
trabalhava no Italy, na parte da venda, e agora eu estou aqui. Pode passar, Juan. A gente vai dar agora uma introdução à confeitaria. Pode passar, Juan. A gente vai falar um pouquinho da sua origem. A gente não sabe como, não tem registro ainda do nome, de onde que saiu o nome confeitaria. Todo mundo acha que é baseado na palavra latina confectum, que significa confecção. Mas de onde veio esse costume de consumir doce e quem foram os primeiros a produzi-lo? O costume de comer doce ele já vem muito antigo, tem registros da época dos egípcios, antes de Cristo, e de pessoas das cavernas ainda, o pessoal que registravam nas pinturas de parede, que retiravam mel das colmeias. Os egípcios também têm essa prova, também que eles consumiam muito mel, muitas frutas, como tâmara, as frutas secas, como o costume de se comer um doce. E aí, mas da onde começou a se produzir? Não tem registro, gente, do primeiro doce em si, quando que saiu. O que se tem é que foi primeiro dentro assim, dos lares, por necessidade, para fins de alimento da época, e só começou isso a ser introduzido a partir do século XIV, quando começou aquelas expedições às Índias. Ai, tem algum áudio aberto. Começou aquelas expedições nas Índias, aí foi quando começou a introduzir o açúcar na Europa, e o açúcar só começou a ficar popularizado quando um cientista descobriu que dava para extrair açúcar da beterraba, então virou uma coisa mais popular, então começou-se a fazer mais em lares, e aí uma coisa que vocês vão ver aqui, que a maioria dos termos da confeitaria são em francês. Mas por que isso? Tem uma briga entre Itália e França, isso já na gastronomia, no geral, não só na parte de confeitaria. Tem uma briga deles que os italianos, eles têm registro em poemas que eles faziam sobremesas naquela época monarca, dos banquetes, só que eles não registravam as receitas. E os franceses foram os primeiros a registrar as receitas. Então, a maioria dos termos que vocês vão ver está em francês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os utensílios. Se alguém conseguir colocar... Como é que fala o nome disso aqui? O clipezinho para fixar na minha imagem, porque eu vou mostrar os utensílios para vocês. Atualmente, existe uma afinidade de utensílios e equipamentos para cozinhar e facilitar o nosso trabalho. Eu vou mostrar para vocês alguns que são essenciais e básicos ao mesmo tempo. Aí vou começar com vocês, com as assadeiras e as formas. Assadeiras especificamente são para assar, até por isso o nome assadeira. As formas também são para assar, mas também servem para apoio, tipo para modelar. Tanto que existe hoje em dia muitas formas de silicone, como essa aqui que eu tenho de ursinho, que no caso ela serve tanto para levar ao fogo ou para usar para fazer um bombom em formato do bichinho, que no caso é o ursinho aqui. E tem muitos tamanhos, formatos, tem de estrela, de coração. Hoje em dia você encontra de vários formatos e tamanhos, então depende para o que você vai utilizar. Temos a nossa balança queridinha da confeitaria, essa é muito essencial, porque é diferente da cozinha, que às vezes a gente consegue colocar, tipo, um salzinho a gosto, colocar um pimentão a mais, alguma coisa. Na confeitaria, a confeitaria é uma cozinha precisa. Então, por isso que a gente tem esse aparelho que facilita, a balança, a gente liga ela, coloca um bowl em cima, aí vai aparecer a pesagem desse bowl e do lado já tem um botão de tarar, que nada mais é que você zerar essa balança de novo, ele não vai contar o peso desse seu bowl, e aí você consegue pesar os seus ingredientes. Depois temos a batedeira, eu não vou mostrar a batedeira em si para vocês, mas eu vou mostrar os seus utensílios que elas vêm. Esse aqui é o nosso globo,
Ele serve tanto para misturar ou para incorporar ar numa receita. Ele serve também para massas moles. Temos a nossa raquete. Pensa, raquete, ping-pong, por isso até ela tem um pouco esse formato. Essa minha aqui, ela tem uma espatulinha que ajuda na hora de limpar. A raquete, ela é para bater massa, para misturar também, e para bater massas leves, tá? Não é massas pesadas, porque para nossa massa pesada, lembre-se do nosso querido gancho. Ele parece um ganchinho, sabe? Tipo de pirata. É ele mesmo. Ele serve para bater massas pesadas. Sabe aquelas massas que você tem que sovar muito? É esse utensílio que você utiliza. Para uma massa mais leve, a raquete, e para uma massa mole, ou você precisa incorporar ar na receita, é o nosso globo. Temos os nossos bicos de confeitar. Eu trouxe 2 modelos para vocês que são os mais conhecidos, que é o perlê, que são esses assim redondinhos, e o nosso pitanga. Ele tem esse nome pitanga, porque não sei se vocês conhecem a fruta pitanga. Ele, dependendo do que você vai fazer, ele deixa esse formato. A gente usa ele tanto para fazer decorações, como também para fazer uma modelagem antes de levar algo para assar. Por exemplo, quando vai fazer até uma carolina, que você pinga e aí depois você assa, e dependendo se você quer um formato liso ou não, tem esses 2 formatos de bico. O nosso queridinho bowl. Isso é um bowl, você acha que muita gente lá escuta a gente falar, eu quero um bowl médio, um bowl grande. Ele serve tanto para ajudar a gente a misturar, quanto para pesar. Lembra que eu falei da balança? A gente utiliza ele para pesar ou para misturar. Tem muitos tamanhos, tem tipo uns enorme para coisas de grande quantidade, que é até o que a gente usa lá. São bem grandes. Colher ou espátula de silicone. Essa aqui é a nossa espátula, também conhecida como pão duro. E eu vou dizer para vocês por que esse nome. Para quem não sabe, ela tem esse nome de pão duro, porque pensa naquela pessoa que é mão de vaca, que não deixa nada. Ela é exatamente isso. O pão duro, ele não deixa nada. Ele, além de te auxiliar a misturar, além também de não riscar a sua panela e não fazer a panela soltar ferro, que algumas panelas soltam ferros, ferro, quer dizer, ele te auxilia nisso, e ele também ajuda você a fazer essa raspagem sem deixar nada. É o nosso pão duro, ele é quase que nosso aliado na confeitaria. Não dá para pensar em confeitaria e não ter um pão duro. Qual que é o próximo? Colher já. Conjunto de colheres e xícaras medidoras. Por que a gente tem isso? Antigamente, não existia a balança. Então, existem muitas receitas que são pesadas em medidas como colher de café, colher de chá, colher de sobremesa e xícaras. Meia xícara, 1/4 de xícara e 1 xícara. E por que tem esse utensílio? Porque antigamente as xícaras eram padrões. Era uma coisinha bonitinha, assim, padronizada. Hoje em dia, tem gente que considera isso uma xícara. E aí você vê, né? Se você vai fazer uma receita que se a base era 1 xícara assim e você usa um desse, a sua receita vai dar errado. E a próxima é a espátula de confeitaria ou espátula de degrau. Ela, além de usar para alisar e finalizar sobremesas, a gente também usa ela para fazer raspagem e tirar algum doce que saiu do forno e você precisa tirar. Ela também te dá esse auxílio. É a nossa espátula de degrau. A gente usa muito ela mais para finalização. Quando vai finalizar um bolo, ou quando você quer levar alguma coisa para assar e quer alisar, essa espátula que a gente usa, ela tem esse degrauzinho para facilitar. Tem as espátulas retas, mas esse degrauzinho ajuda na hora de entrar dentro de uma assadeira ou uma forma, por exemplo. Você acaba não esbarrando a mão, ela tem essa facilidade. Qual que é a próxima? Fui.
O fouetzinho, não sei se vocês já viram, nosso fouet lindo e maravilhoso, muitos confeiteiros usam ele como marca registrada da confeitaria. Ele tem quase a mesma função que o globo, ele além de misturar, tirar gruminhos, ele também incorpora ar. Antigamente era com ele que se fazia o creme chantilly, tudo que se fosse fazer para dobrar de volume era ele que utilizava. Hoje em dia ele continua com a gente, mas mais com a finalidade de se misturar e tirar esses grumos. O liquidificador eu não vou mostrar para vocês, eu acredito que todos conheçam, mas o liquidificador tem a finalidade de misturar, triturar, alisar, até mesmo alisar alguma coisa, se passa um creme do ponto e você quer dar uma alisadinha, o liquidificador serve para isso. Nós temos o nosso querido mixer, que você pode pensar que o mixer é uma versão mais prática e para menos quantidades de um liquidificador. O mixer também tritura, o mixer também alisa, ele é bom para fazer geleias, quando você vai fazer alguma geleia, e o mixer tem a praticidade de você usar ele já dentro da sua, por exemplo, você cozinhou uma calda de frutas vermelhas, e você não quer tirar ainda daquela panela. O mixer já tem essa facilidade de você levar o mixer até esse local, ao invés de você passar para um outro lugar e bater. A peneira, gente, olha, a peneira, coitada, ela é muito útil na confeitaria. Não é tão falada quando você vai pesquisar sobre utensílios, mas ela é essencial porque, além também de tirar gruminhos quando alguma coisa já está assada, ou peneirar, que é realmente a função dela, ela ajuda também a você... Quando você vai fazer um bolo, você tem que peneirar a sua farinha, o seu cacau, tudo que for seco é sempre bom para peneirar, porque além de evitar também formar gruminhos na sua massa, ele tira qualquer corpo estranho que possa ter. Porque às vezes acontece de uma farinha, por mais que está empacotada, tudo, você vai peneirar, às vezes pode ter até uma pedrinha. E a peneira ajuda isso a não passar para a sua produção, e além também de não deixar gruminhos. O nosso saco de confeitar. Não sei se dá para ver, porque está meio transparente. Ele ajuda, além de ser quase que o irmão gêmeo do bico, porque eles têm que andar juntos. Você não consegue usar um bico de confeitar sem um saco de confeitar. Ele também auxilia na hora de pingar. Você não quer encostar, por exemplo... numa xícara, você quer colocar o produto lá dentro, mas não quer sujar a sua borda. É ele que te auxilia, ele também ajuda a... Tem gente que guarda já coisas já dentro do saco, põe aqui dentro e sela e tá tudo certo. Ele é bem versátil, também tem a versão dele... Como é que fala? Reutilizável? Isso, obrigada. Obrigada, isso. Também tem essa versão dele, mas eu prefiro utilizar a versão descartável, que também é mais higiênica. O silpá, eu tenho um silpazinho aqui bem pequenininho, que na verdade é um tapete de silicone. É que já ficou, todo mundo agora chama de silpá, mas silpá é a marca dele. Isso aqui é um tapete de silicone. Ele ajuda muito na hora de fazer... ele é a função do papel manteiga. Você leva para assar e tem aquele risco de nada grudar em cima. Mas ele também serve para, se eu quiser fazer alguma decoração, fazer em cima dele e conseguir tirar mais fácil. Ele tem essa finalidade, então, de... Ou você leva para assar e não ajuda a grudar, que é uma maravilha, né? Porque antigamente se queimava e para tirar uma queimadura de uma assadeira era só na força do ódio, né? Hoje em dia temos o silpá que facilita bastante nosso serviço. O termômetro, que, nossa, ele também é muito essencial na confeitaria, principalmente para fazer caldas e cremes. A gente vai falar muito mais dele sobre ele na próxima aula, que vai ter um pouco mais sobre caldas, açúcares. Mas ele também é utilizado para fazer cremes, porque existe, como eu disse, na confeitaria,
é muito precisa. Tipo, se às vezes se passa até de um ponto, de uma certa temperatura, dependendo do que você está fazendo, essa coisa, ela talha e você não consegue recuperar. É uma produção que acaba sendo perdida e esse instrumento, que é o termômetro, te ajuda a você ficar de olho nisso. Zester e o Microplan. Os dois, o Zester é assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E o Microplan é assim. Os dois têm a mesma função, que é tirar a raspa. Vou falar uma laranja, de tirar uma raspa de uma laranja sem que venha aquela parte esbranquiçada junto, que é onde dá um amargor. Só que a maior diferença de um para outro é que ele tira, o Zester você tira em tiras. Ele sai em tiras e o Microplan ele sai em raspas. Essa é a maior diferença dos dois. E é isso, gente. Esses são alguns dos equipamentos que nós utilizamos na confeitaria. Existem milhares hoje em dia, mas esses são os mais básicos, os mais comuns, os mais queridinhos que eu acabei de apresentar para vocês. E agora, acho que pode passar. Agora acho que a Beth vai começar a falar sobre os... É verdade, né, Tássia? A Tássia falou que às vezes a gente tem utensílios que... A gente tem muitos utensílios. Às vezes a gente tem utensílio em casa que a gente não sabe nem para que é. E aí agora deu para aprender um pouquinho, né? O que a gente tem em casa. E agora a gente vai falar um pouquinho das massas de bolo. Geralmente a gente a gente tem aquela mania de falar, fica com aquela sensação de não querer fazer mais. Fiz o primeiro bolo, não deu certo. Aí não quer fazer mais, né? Quando eu comecei na confeitaria, eu era assim, fiz a primeira vez, nossa, logo eu já ficava decepcionada. Mas aí eu ia lá, tentava, aí tinha uma chefe que falava assim, não é assim, quando a gente está começando, a gente já está aprendendo, não deu certo, vai lá e tenta de novo. Mas por quê? Às vezes você usa os ingredientes gelado. Quando a gente vai fazer massa de bolo, geralmente, a gente tem sempre que tirar os nossos ingredientes e deixar um tempinho em temperatura ambiente. Mas por quê? Às vezes você fala assim, minha massa não cresceu direito, eu bati os ovos direitinho, mas não cresceu. Mas aí você vai ver o ovo está gelado, o ovo tem sempre que estar em temperatura ambiente. Quando o ovo está em temperatura ambiente, a clara, na hora que você vai bater, ela consegue dar um volume melhor, ela cresce mais para você encorpar na massa. Quando a gente vai falar de massas de bolo, temos que pensar que tipos de bolos existem. Aí, vamos falar um pouquinho das massas. Temos a massa de bolo amanteigada, que é uma massa que a gente faz à base de manteiga. Que você coloca lá os ingredientes, o açúcar na batedeira, coloca a margarina, aí você bate até virar um creme. E ali você vai incorporando a gema, a clara, batida em neve, vai lá, peneira a farinha, vai misturando, né? Para a massa ficar bem leve. Aí tem o bolo que é a base de óleo, que às vezes a pessoa ela tem alguma restrição e quer fazer um bolo com manteiga. Aí usa o óleo e ele tem a mesma finalidade da manteiga. Você vai lá, bate o açúcar com o óleo, até ela dobrar de volume, aí vai acrescentando os ovos, vai acrescentando o leitinho, tudo em temperatura ambiente. E a massa de bolo espumosa, que é a massa genoise, e o pão de ló, né? Que o pão de ló é uma massa mais complicadinha, porque muita gente tem dificuldade de fazer o pão de ló. Mas por quê? Porque o pão de ló, ele é uma massa à base praticamente de ovos. E você tem que bater o ovo com açúcar até dobrar de volume. E para que isso aconteça, você tem que estar com um bol sequinho, as pás da batedeira tem que estar tudo seca, porque aí conforme você vai batendo, ela vai dobrando de volume, né? E assim, tem massa, que nem hoje em dia. Hoje tem vários tipos de você fazer massa pão de ló. Tem gente que coloca ovo, tem gente que coloca leite, coloca óleo. Mas a massa mesmo de pão de ló, ela é só açúcar, ovo e farinha de trigo. A massa realmente que você usa para fazer rocambole, o verdadeiro pão de ló. Mas cresce, lógico que cresce. Mas fica uma massa maravilhosa, fica linda a massa. Quando a gente faz espuma com os ovos e o açúcar, ela dobra de tamanho. E em seguida vai adicionando o restante dos ingredientes sobre a massa, sobre essa base. Métodos de bolo. Cremoso é o método usado para bolos amanteigados, que foi que nem eu expliquei para vocês agora, que você mistura o açúcar com a manteiga, bate até dobrar de volume. Aí fica uma massa fofa, você vai colocar a farinha, os ovos, o fermento, tudo, os líquidos e levar para assar. E a massa espumosa, que é a nossa massa de pão de ló, né, que você bate os ovos até ele dobrar de volume e aí acrescenta a farinha peneirada bem de leve, vai mexendo com o fouet ou com o globo da batedeira, que é aquele que a Camila
mostrou que dá para vocês usar. Ele também pode ser usado como um fouet. Por adição, mas nada é quando adicionamos os ingredientes secos com os líquidos, que, por exemplo, para fazer na mão, um bolo de liquidificador. O bolo de liquidificador, eu faço bastante, que eu acho que é mais prático. Porque às vezes você não tem uma batedeira em casa, não vou fazer um bolo porque eu não tenho uma batedeira. Gente, não precisa. Põe os ovos no liquidificador, o óleo, o açúcar, bate tudo. Só não a farinha. Peneira a farinha, pega os líquidos que você está no liquidificador, pega um fouet e vai misturando levemente. E aí acrescenta o fermento por último, que é para bater na mão. E tem massas também que você consegue bater no liquidificador, que é uma massa mais líquida, que você consegue já colocar tudo no liquidificador, a farinha, e aí não precisa você tirar. Fermento, bate bem leve no liquidificador, porque o fermento ele não pode ser batido demais no liquidificador, né? Porque você vai tirando um pouco da fermentação. Velha Carmelinha, massas de tortas, né, Cá? Gente, voltei. Então, gente, eu quero que vocês... A gente vai falar agora sobre a massa de torta, e eu quero que vocês entendam que existem vários tipos de técnicas de massa. A gente vai falar sobre técnicas para massas doces não levedadas. O que são isso, Camila? São massas que não levam fermento. Então, existem 2 métodos para esse tipo de tortas, que é o método sablage e cremage. Desculpa se eu não estou falando certo, porque, como eu disse, nós temos, eram os franceses que anotavam as receitas. Então, todos os termos são em francês. Então, se eu falar algum termo meio errado, me desculpem por isso. Então, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre esses métodos. O método sablage, ou método farofa, onde todos os ingredientes secos, como farinha, sal e açúcar, são misturados à manteiga gelada, geralmente em cubos, para facilitar, tá, gente? Tem que estar gelada com as pontas dos dedos. Por que a gente faz isso? A nossa mão, ela é quente. E a manteiga, quando está muito gelada e você começa a incorporar ela na farinha, ela cria uma película na nossa farinha que protege a farinha de receber umidade. Gravem isso, ela protege para não fazer a umidade chegar nessa farinha. E em seguida, a gente coloca os ovos ou a água e depois vai mexendo até virar uma massa homogênea. Então, o método sablage é seco com manteiga e depois líquido. E o método cremage, que é de cremoso, que nada mais é que você misturar a manteiga e o açúcar até virar um creme, geralmente esbranquiçado, tá, gente? E aí depois você adiciona os líquidos e, por último, você adiciona os secos. Então, método sablage, o de cima, são seco, manteiga e líquido. E o método cremage é manteiga, açúcar, os líquidos e, por último, os secos. E não dá para falar em massas sem falar das nossas massas na confeitaria mãe. Lembra que vocês aprenderam sobre os cremes mães? Nós vamos falar sobre as massas mães. Existem muito mais massas, como eu disse, e a gente só vai vê-las numa confeitaria mais avançada, tá, gente? Essa aqui são as 3 massas mães da confeitaria, mas ela não é só utilizada na confeitaria, alguma delas. Já vou falar isso para vocês. Temos a pâte brisée, que na tradução literal significa massa quebrada. Ela seria a nossa massa podre, como a gente conhece. Ela tem uma textura folhada, mas ninguém sabe ao certo por que em si ela fica folhada. Todo mundo acha que é por causa da quantidade de manteiga que vai nessa massa. É uma massa que não vai açúcar, então ela é considerada uma massa neutra. Então eu consigo usar ela tanto para fazer doce quanto para fazer algo salgado. Pensa num salgado, uma quiche, por exemplo, e lembra que eu falei que a gente faz as massas, mexe com a pontinha dos dedos a manteiga e ela forma uma cápsula? Por quê? Uma quiche, geralmente, você entra com uma massa líquida, e isso não interfere a massa ela não absorve essa umidade, então você consegue assar ela tranquilamente e vai ficar uma quiche perfeita, ou uma torta. Geralmente essa massa a gente usa para fazer aquela torta tatin, que tem base de maçã, açúcar, e essa massa, por ela ser neutra,
você tem que pensar assim, eu vou usar ela, se você vai fazer uma produção que ela é muito doce, então você usa uma base neutra para tirar um pouco desse açúcar. Temos a pâte sablé, que significa massa aerada. Lembra? Método sablagem, método areia. Pâte sablé, massa aerada. Que é em razão desse método dela, ela é mais delicada e ela já contém açúcar na sua receita, essa massa, mas não é uma quantidade significativa. Tem gente que até usa ela também para fazer coisa salgada, mas ela já é mais focada já para o doce. E ela é utilizada para fazer tortinha, como tortinha de limão, biscoitos e petit four. Petit four nada mais é que aqueles docinhos pequenos que a gente consegue comer em uma mordida só. E tem a pâte sucrée, que significa açucarada. Sucre, açúcar. Ela é uma massa bem doce. Ela é especificamente só para fazer sobremesas doce. E ela é uma massa que ela, em decorrente de tanto açúcar, ela é uma massa quebradiça. E diferente das outras, depois dela assada, ela tende a ficar mais escura. A sua coloração é um pouquinho mais escura que as outras, porque como tem muito açúcar, o açúcar acaba caramelizando essa massa. A gente vai falar sobre a pâte brisée. A pâte brisée é uma das massas básicas utilizadas para fazer tortas, tanto doces como salgadas. A palavra briser é o adjetivo que vem do verbo briser, com R no final, que quer dizer quebrar, reduzir em pedaços menores. Antigamente, essa massa era chamada de pâte à foncée. Foncée significa cobrir ou forrar um recipiente, o fundo de um recipiente. Então, inicialmente, ela era feita para proteger alimentos como carne e legumes que cozinhavam perto das chamas da lareira, da chaminé, né? Eles cozinhavam em grandes lareiras, então eles colocavam essa massa embaixo para proteger os legumes ou as carnes. E essa massa ela não era comestível, ela era feita com gordura de porco, ela não tinha ovo, e então o intuito dela era ser bem resistente para que os líquidos dos legumes e do que estivesse sendo preparado não molhasse essa massa, né, e que ela não se despedaçasse toda. Com o tempo, os cozinheiros foram adaptando a receita e colocaram a manteiga para ficar mais saborosa, o ovo, e aí foi deixando a massa um pouco mais maleável, ainda resistente ao líquido, né? Ela não fica mole se você coloca um recheio mais líquido, mas ela se tornou assim comestível. O legal da pâte brisée é que ela é uma massa bem neutra que pode ser usada tanto para receitas de sobremesas quanto para receitas salgadas. E em tortas doces, por exemplo, ela é indicada para quando se tem um recheio muito, muito doce, que daí você vai ter que ter uma base um pouco mais neutra para equilibrar. E em receitas salgadas, ela é muito utilizada em quiches, tourte e outras receitas que levam um recheio mais líquido. Existem várias receitas de pâte brisée, mas eu vou mostrar para vocês aqui a que eu faço, que leva 250 gramas de farinha, uma boa pitada de sal, e aí eu coloco 125 gramas de manteiga sem sal em cubinhos. Agora eu vou fazer o que os franceses chamam de sablé, que é ir apertando a manteiga com a ponta dos dedos até que tudo fique com uma textura de areia molhada. Eu tenho aqui uma gema de ovo onde eu vou acrescentar um pouquinho de água e bater tudo com um garfo. Aí eu adiciono esses líquidos na farinha e vou mexendo tudo muito bem. Dependendo do tamanho da gema que você usou, talvez você precise de um pouquinho mais de água para conseguir formar uma massa homogênea. Quando eu conseguir formar uma bola, eu vou então fazer a técnica de fraisage, que é apertando a massa assim com a palma das mãos para incorporar tudo, que ela fique bem homogênea sem se tornar elástica. Aí então eu junto tudo de novo formando uma bola, embrulho com plástico filme e levo para a geladeira por pelo menos 30 minutos. Uma coisa legal da pâte brisée é que você pode fazer uma quantidade maior e congelá-la até 3 meses sem problema. E depois, quando você quiser usar, é só descongelar, deixá-la descongelando em temperatura ambiente e usar normalmente para fazer a sua receita. No dicionário gastronômico de hoje eu vou mostrar para vocês o que é e como se faz a pâte sablé.
A pâte sablé é uma das massas básicas da confeitaria francesa e ela é muito utilizada para fundo de tortas doces e também para confecção de biscoitinhos e petit four. O nome sablé vem da palavra sable, que em francês quer dizer areia. Isso porque, depois de pronta, essa massa ela fica com um aspecto levemente arenosa e quebradiça. O processo para fazer essa receita é muito parecido com o da pâte brisée, que aliás eu já fiz um dicionário gastronômico aqui falando sobre ela. Se você quiser saber um pouquinho mais, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima. A diferença principal dessa receita é que na pâte sablé a gente coloca açúcar. Existem diversos tipos de receita para fazer a pâte sablé, mas eu vou mostrar aqui para vocês uma versão que eu gosto bastante. A gente vai precisar de 250 gramas de farinha, e em seguida eu vou colocar uma pitada de sal e 125 gramas de manteiga sem sal cortada em cubinhos. Agora é só ir misturando tudo muito bem com a ponta dos dedos para que fique parecendo uma farofinha. Aí eu abro um buraco no meio e acrescento 100 gramas de açúcar e um ovo inteiro. Eu continuo misturando a massa com a ponta dos dedos até obter uma bola. Quando ela estiver homogênea, é só embalar em um plástico filme e levar para a geladeira por no mínimo 1 hora. Depois que a massa passar esse tempo na geladeira, ela já vai ficar mais firme e aí a gente já pode abrir com um rolo de massa para poder fazer a receita da nossa preferência. Pode ser um fundo de torta, pode ser um biscoitinho, aí fica a escolha do cozinheiro. Eu não encontrei uma história que explique a origem exata dessa receita, mas existe uma lenda que diz que ela foi criada em 1670 numa cidade que chama Sablé-sur-Sarthe, que fica na região do La Loire, aqui na França. Parece que naquela época uma marquesa resolveu fazer biscoitinhos à base dessa massa para presentear o irmão do rei Luís XIV e ele adorou o presente. Então é isso, gente. Essas são as massas. Todas as massas, quando nós fazemos, nós temos que levar ela para a geladeira para descansar, que é para ela se estruturar. Sempre tem que levar para a geladeira antes de começar a usar, porque ela também ajuda a não ficar esticando, ficando elástica, tá? Aí agora eu acho que a Beth vai começar a falar. Ela vai falar sobre os custards. E é isso aí, Beth. São cremes cozidos ou assados, espessado pela coagulação da proteína do ovo ou do amido. Quando a gente faz o custard, que é um creme inglês, o creme pâtisserie, que a gente pega... Geralmente a gente dá uma aquecida no leite, né? Pega a gema e põe num bowl, mistura com amido, pega aquela mistura morna, né? E põe junto para você, na hora de colocar na panela, não talhar o seu leite, né? Porque você tem que tomar muito cuidado em colocar essa mistura sempre de gema em leite quente. Geralmente, às vezes, quando a gente não toma um cuidado, quando o leite está quente demais, quando você joga a gema, logo ela talha. E o custard assado, que são o creme brulee, que geralmente o custard são um creme que você mistura, e esse já cozinha ele, não precisa ir ao forno. E agora o brulee, que é o assados, ele só você faz a mistura fria, né? Como ele vai no forno, você não precisa levar ao fogo. Creme inglês. Feito de leite, creme de leite, açúcar e gema, base de muitas produções na confeitaria. É preciso ter muito cuidado ao fazer este creme, pois a gema pode talhar, é que nem eu estava falando para vocês. Quando a gente vai pegar o leite está quente demais, que você joga aquela mistura de gema dentro do leite, se ele estiver muito quente, a tendência é talhar. Então, aí, o que você faz? O leite está quase fervendo, não deixa ele chegar a borbulhar. Aí você pega um pouco, mistura no bol, mistura e depois vai devagarzinho com o fouet e vai mexendo até você ir incorporando o seu creme, né? Para misturar o leite, é que nem eu falei, mistura o leite e o creme de leite. Levamos para ferver, enquanto isso é batido o açúcar com as gemas e uma parte do creme de leite. Assim que o leite entrar em ebulição, despejando o leite sobre a mistura da gema, sempre mexendo e assim que for ficar homogêneo. Voltar ao fogo, mexendo sempre até ficar no ponto na P. O ponto na P é um ponto que quando você põe a colher, que você passa o dedo, ele não se mistura. Você mexe lá, tira a colher, passa o dedo, pega uma mistura, vira a parte de trás da colher, põe dentro do creme e passa o dedo assim. Aí ela não vai se juntar, vai ficar um creme separado. Esse é o ponto na P. No dicionário gastronômico de hoje, eu vou mostrar para vocês o que é e como se faz a
a crème anglaise. A crème anglaise, ou creme inglês em português, é uma preparação feita à base de gemas, açúcar, leite e geralmente perfumada com baunilha. Os primeiros registros dessa receita foram encontrados na corte inglesa no século XVI, por isso o nome creme inglês. Ela é bem parecida com a receita da crème pâtissière. A diferença é que essa daqui é um pouco mais líquida porque ela não leva nem farinha, nem um outro tipo de espessante na preparação. Para fazer essa receita, eu despejo então em uma panela 500 ml de leite com meia fava de baunilha e levo para aquecer em fogo baixo. Quando começarem as primeiras bolinhas, eu desligo o fogo e tampo a panela para infusionar o leite com a baunilha. Enquanto isso, eu bato em uma tigela 6 gemas com 150 gramas de açúcar até que a mistura fique um amarelo bem claro. Com o leite já morno, eu retiro a fava de baunilha e despejo metade dentro das gemas, mexendo sempre para não cozinhar os ovos. Levo tudo de volta para a panela com o restante do leite e retorno para fogo baixo, mexendo sempre. O creme deve atingir uma temperatura entre 65 e 85 graus para não correr o risco de coagular os ovos. Então eu retiro do fogo e deixo esfriar completamente antes de servir. Esse creme é muito usado para acompanhar sobremesas, como a marquise au chocolat, tortas ou inclusive só frutas, com frutas vermelhas. Creme pâtisserie. Principal base para recheios e outras preparações. É o creme de confeiteiro, que ele é um creme mais espesso, que é um creme que você pode usar para... É que nem ela falou, o creme quando tem o espessante. O espessante que ela fala é o amido, que ele já era usado para engrossar mais. Ele já é um creme que você pode usar para fazer recheios de bolo, de torta, um creme que você quer usar como uma base, que nem você faz o creme confeiteiro, aí queria colocar um chocolate dentro, que nem às vezes a gente faz. Derrete chocolate, mistura, e ali você vai atingir um ponto de recheio de bolo, de qualquer outro, para você rechear qualquer uma outra sobremesa. E no dicionário gastronômico de hoje eu vou mostrar para vocês o que é e como se faz a crème pâtissière. A crème pâtissière, que aí no Brasil também é chamada de creme de confeiteiro, é uma das bases da confeitaria para se fazer uma infinidade de sobremesas. Ela aparece no recheio de tortas, daquelas bombas de chocolate, dos pequenos choux, enfim, um monte de coisa que dá para fazer com ela. Essa receita ela é super antiga e o primeiro registro que a gente encontra dela está no livro Le Cuisinier Royal et Bourgeois, escrito pelo cozinheiro François Massielot, em 1691. Para fazer a crème pâtissière, a gente vai precisar de gemas de ovos, onde eu vou adicionar o açúcar e a farinha de trigo. Algumas receitas pedem o uso da maisena no lugar da farinha de trigo, mas você pode usar tanto uma quanto outra, que funciona do mesmo jeito. Aí é só ir batendo bem com o fouet até que a mistura fique bem homogênea, clarinha e volumosa. Depois é só levar para esquentar em uma panelinha o leite com a fava de baunilha. Assim que levantar a fervura, eu desligo e vou acrescentando aos pouquinhos dentro dos ovos com açúcar e farinha. Nesse momento a gente faz uma temperagem, que é ir colocando o leite que está quente dentro das gemas devagarinho, que é para que elas não cozinhem de uma vez e virem um omeletão. Então vai colocando devagarzinho, mexendo sempre, e aí depois a gente volta com essa mistura para a panelinha e leva ao fogo novamente para engrossar o creme. Agora continua batendo com o fouet em fogo baixo, e na hora que o creme começar a ficar mais espesso, você conta uns 2, 3 minutinhos mexendo sem parar, que é para que ele fique bem cozidinho e sem nenhum gosto de farinha. Depois que a crème pâtissière estiver pronta, a gente vai colocar num outro recipiente, cobrir com plástico filme em contato e deixar esfriar para continuar a fazer a receita que a gente quiser. É muito legal saber que a crème pâtissière, ela serve como base para o preparo de vários outros cremes na confeitaria. Esse creme pâtisserie, ela coloca fita filme em cima, gente, é para quando você colocar o creme para esfriar, ele não criar películas em cima, porque às vezes você
termina de fazer, aí você coloca uma tampa só. Aí o que acontece? Quando você vai mexer, ele cria grumos, porque ele criou uma película em cima. E aí, para você tirar, você tem que ficar batendo. Então, quando você põe numa vasilha, põe uma fita filme e põe para gelar, porque aí aquele plástico ele não vai deixar criar aquela película. Tá? Oi, gente, voltei, sentindo minha falta. Tô brincando. Agora eu vou falar sobre o creme fouettée ou chantilly. Eu quero agora quebrar vários tabus, porque muita gente chama creme fouettée de chantilly sem saber. Creme fouettée nada mais é que o nosso creme de leite gelado com gordura a partir de 30%, batido. Esse é o batido, isso é um creme fouettée. Quando a gente bate um creme de leite gelado e ele dobra de volume, isso se chama creme fouettée. Tem gente que chama isso de creme chantilly, mas creme chantilly só pode ser chamado a mistura do creme de leite gelado com gordura, batido e adicionado baunilha e açúcar. Então, muita gente fala, mas até que virou meio que popularizado isso. Muita gente já fala que bater um creme de leite já fala, tô batendo um chantilly. Mas tá aí a pegadinha. Isso não é o nome correto, mas muita gente já fala isso. E nós usamos muito o creme fouettée ou chantilly na confeitaria, muito em sorvetes, em mousse, porque adiciona, como a gente bate com o fouet, a gente adiciona ar, então acaba incorporando, deixando a sobremesa mais leve, incorporando o ar também, dependendo da sobremesa. E existem 3 pontos, que são os picos, que nós falamos, do creme de leite ou creme chantilly batido, do creme fouettée ou creme chantilly batido. E para a gente saber esses pontos, quando a gente bate, por exemplo, com o nosso fouet ou com o nosso globo na batedeira, quando a gente tira, aí vem assim, a gravidade ela ajuda muito a mostrar para a gente. Quando a gente tira, levanta, se formar uma curvinha ainda para baixo, mas com já um buraquinho no meio, ou mesmo sem buraquinho, isso é ponto mole. Ele ainda está em ponto mole, em picos moles. Quando a gente tira de novo, bate mais um pouco, tira e ele faz uma levantadinha já sem encostar no próprio creme sem encostar próprio no creme de leite ou no creme chantilly, já é considerado picos médios. E quando a gente tira, levanta, e ele forma aquele monte Fuji, aquele monte Everest, que fica aquele pico totalmente para cima, isso é chamado de pico firme. E por que nós temos que saber isso? Porque cada produção, ela te dá qual ponto ela quer para determinada produção. Às vezes eu só quero eu quero que fique uma mousse muito aerada, então eu tenho que bater no ponto médio, porque às vezes um ponto firme pode fazer ela talhar por vários X fatores. Então, é bom sempre vocês terem em mente esses pontos, porque a receita, às vezes, te dá e te pede certos determinados pontos. E o creme de leite, em si, ele é muito sensível. Se você bate além do pico firme, e é coisa assim de segundos, ele talha. E aí você não consegue recuperar ele talha, e aí você tem gente que às vezes usa para fazer alguma produção, mas ele fica com aqueles aspectos meio talhadinho, então eu não aconselho usar. E se você bate, eu acho que se talhou, o legal é você continuar batendo, porque vira manteiga. Se você continuar batendo, ele vai virar manteiga e você acaba que tem uma manteiguinha caseira para você em casa, para não se perder ou se jogar fora essa produção. Existem 3 tipos de creme de leite. Que temos o pasteurizado, conhecido como fresco, que ele tem 30% de gordura ou mais, é esse que a gente utiliza. Ouviu, estoque? Brincadeiras à parte. É esse que utiliza para fazer creme fouettée ou chantilly. Tem que ser de 30 ou acima de gordura,
porque se ele tiver a menos, ele não vira creme fouettê, não vira creme chantilly. Aí temos o creme homogeneizado, que é aqueles encontrados em lata ou até mesmo também em garrafas, que ele tem 20% de gordura e ele é mais utilizado para fazer uma ganache, alguma preparação quente, tipo assim, indo longe, assim, como se fosse fazer em casa um estrogonofe, sabe? É com ele que a gente usa. E temos também o creme de leite UHT, que é um creme de leite industrializado, que ele é processado em uma alta temperatura e por isso também ele tem muito mais tempo de validade. Ele também não serve para bater creme fouettê ou creme chantilly, ele não vira, ele também só é utilizado como acréscimo, algumas receitas que pedem creme de leite. E é basicamente isso. Então, sempre que vocês forem precisar de um creme fouettê ou um chantilly, sempre usem creme de leite fresco com 30% ou mais de gordura, tá, gente? Estamos chegando agora quase no finalzinho da nossa aula. Esse acho que é o penúltimo slide, o último acho que é o vidinho falando dele. Essa aqui é a nossa querida ganache, que nada mais é que um erro que deu super certo. É aquele famoso, um acidente que deu bom. A ganache nada mais é que uma emulsão de chocolate com algum líquido. Normalmente um creme de leite, um suco de frutas, mas geralmente se usa creme de leite ou leite para fazer ela. Já vi gente fazendo com água, nunca fiz, mas já vi gente fazendo e aparentemente parecia dar certo, mas às vezes, né, não dá para se confiar em tudo que a gente vê, enfim. E o método dela para fazer nada mais é que você picar um chocolate, um chocolate, ou comprar também um chocolate já em gotas, que facilita muito o trabalho, e você reservar dentro de um bowl. E aí você leva numa panela para ferver um creme de leite. E aí, se você quiser, tem gente que adiciona manteiga, tem gente que adiciona licor, alguma bebida para dar sabor na ganache, mas no caso, se você for adicionar a manteiga, é agora que você entra, você leva para ferver o creme de leite com a manteiga, e assim que levantou fervura, você joga nesse seu recipiente com o chocolate picado ou já em gotas, e você deixa... ou você coloca um papel filme ou você deixa mais ou menos por 1 minuto. Por quê? Você vai abafar esse chocolate e vai facilitar na hora de você mexer. Tem gente que já joga o creme de leite e já mexe. E demora muito mais para derreter e virar uma ganache homogênea. Porque acaba que o creme de leite esfria, por conta que o chocolate está em temperatura ambiente. Então, sempre é legal você deixar... você joga o creme de leite quente e deixa lá, porque ele vai dar uma abafada. Aí o calor já vai derreter o chocolate para você e fica muito mais fácil no manuseio. E se caso você for adicionar alguma bebida, alguma coisa, também depois de misturado o quente com o frio, para a bebida ou esse álcool não evapore. Eu acho que agora vocês vão ficar com um vidinho para dar uma resumida nisso para vocês. E é isso aí. A palavra de hoje no dicionário gastronômico é ganache. Se você gosta de cozinhar, provavelmente você sabe o que é uma ganache. Aquela mistura de chocolate e creme de leite que é utilizado em uma infinidade de receitas da confeitaria. Mas talvez você não conheça a origem da ganache, como ela foi inventada. A história conta que em 1850, em uma confeitaria chamada Sir-Rodin, em Paris, um aprendiz de confeitaria estava na cozinha e ele derrubou sem querer uma grande quantidade de creme de leite dentro de um tacho de chocolate derretido. Aí, para disfarçar, para mostrar que nada tinha acontecido, ele mexeu tudo, só que lógico que quando misturam os dois ingredientes a textura muda. Aí o chefe, quando veio, ele viu aquilo e falou, peraí, tem alguma coisa errada. E aí começou a xingar o rapaz, o que você fez, seu ganache? Ganache em francês arcaico significa idiota, imbecil, incapacitado. Hoje em dia essa palavra não é muito mais usada. Mas enfim, o chefe provou aquele erro, aquele acidente para ver o que tinha acontecido e ele gostou do resultado. A ganache original é só uma mistura de creme de leite com chocolate
que vai resultar em uma pastinha mais grossa, que quando a gente esfria ela, coloca na geladeira, ela fica bem mais consistente e que é ótima para cobertura ou para rechear, enfim, para várias coisas. Só que a gente pode fazer ganache com outros líquidos, dá para fazer com suco, com polpa de frutas, dá para fazer até com cerveja, já vi receita por aí. Você também pode usar qualquer tipo de chocolate. Os mais utilizados são os amargos, com 70% a 60% de cacau, mas dá para fazer com chocolate ao leite, chocolate branco, só que daí a proporção de creme de leite muda um pouco. As proporções também são muito variáveis, depende muito do resultado que você precisa. Eu costumo colocar metade de chocolate amargo, metade de creme de leite fresco para fazer uma ganache com uma consistência boa, que não fica nem muito dura nem muito mole. Só que daí vai depender, se você quer alguma coisa mais dura, tem que colocar menos creme de leite, e se você quer mais mole, mais creme de leite. Só para a gente ter uma base, mas como eu disse, é super variável, a gente pode pensar 200 gramas de chocolate meio amargo para 200 ml de creme de leite, 200 gramas de chocolate ao leite para 150 ml de creme de leite e 200 gramas de chocolate branco para 100 ml de creme de leite. Então tem sempre que diminuir porque a quantidade de gordura presente no chocolate aumenta conforme ele for mais doce, então a gordura e açúcar, então você tem que balancear aí com creme de leite. Existem também várias técnicas para se fazer a ganache. A mais fácil delas, que eu acho, é picar o chocolate, aí você esquenta o creme de leite e coloca ele por cima do chocolate, tampa, deixa abafadinho ali 3 minutinhos, 5 minutinhos, depois você mexe, mexe, mexe até que esteja tudo incorporado. Esse é o jeito mais fácil. Depois de um tempo na geladeira, a ganache fica assim. Os profissionais também colocam na ganache uma parte de açúcar invertido ou glucose, que também pode ser substituído por mel. Isso vai fazer com que ela dure mais tempo e corra menos risco de cristalizar. Muitas receitas de ganache também pedem manteiga. Por que a gente usa manteiga? Porque quando você coloca na geladeira, ela vai ficar dura, então a ganache também vai ficar mais dura, e aí quando você morde na boca, ela derrete. Então, geralmente para fazer trufa é legal você colocar um pouco de manteiga. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai perguntar se dá para fazer com creme de leite de caixinha, creme de leite de latinha. Dá para fazer, só que nesse caso, toma cuidado para não ferver o seu creme de leite, porque corre o risco de talhar se você ferver. Com o creme de leite fresco, você pode ferver ele, não tem problema. Só que se a ganache for realmente a estrela da sua sobremesa, ela tiver um papel bem importante na sua sobremesa, eu acho que vale a pena você investir no creme de leite fresco, porque ele tem mais gordura, o teor de gordura é maior. Aqui na França, os cremes de leite frescos têm de 33% a 35% de gordura, então o resultado final é outro. Você usa um chocolate de qualidade, com creme de leite de qualidade, e a sua ganache ela vai derreter na boca, ela vai ser muito mais cremosa, ela vai ter um outro resultado. E depois que você fizer a sua ganache, aí dependendo da textura que você tiver, você pode fazer uma infinidade de coisas.